Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa muito a mulherada. TPM, e eu trouxe aqui convidadas muito especiais para bater um papo bem legal, para esclarecer as dúvidas que vocês têm a respeito disso. Vamos começar? TPM, na verdade, é tensão pré-menstrual. É um conjunto de sintomas que muitas mulheres, 80% das mulheres, têm no período que antecede a menstruação. E esse período ele é muito variável. Ele vai de 15 dias até um dia antes da menstruação. Esses sintomas também são variáveis. Vai de compulsão, depressão, inchaço, dor de cabeça, aumento de libido. Tem vários sintomas que são envolvidos. E eu trouxe algumas pacientes minhas para representar as dúvidas que vocês têm. Então a gente vai bater um papo bem legal sobre isso aqui. É Linda Carvalho, Débora Correia e Manu Medeiros. Eu quero começar. Bom, a primeira pergunta, a minha primeira dúvida é com relação à retenção de líquido. Eu retenho muito líquido e aí eu fico na dúvida. Eu bebo água, muita água, só água, eu recorro a algum chá. Nessa época, o que a gente pode fazer para não ficar tão inchada, né? É verdade, né? Tem mulheres que aumentam muito o peso, não é nem gordura, é o peso durante esse período pré-menstrual. Isso acontece porque é um aumento na progesterona, que causa essa retenção hídrica. O que a gente pode fazer para diminuir isso? Aumentar o consumo de água. Hidratação, básico. Tem chá que pode ajudar? Tem. A gente tem 3 chás com potencial diurético, que seria o chá de hibisco, o de cavalinha e o de salsa. Então, eles podem ajudar. O consumo de alimentos ricos em potássio, água de coco, por exemplo, também dá uma ajudada nesse balanço para ajudar a eliminar esse líquido. E quanto? A quantidade? A quantidade é muito individual. A recomendação de líquido ela vai de 30 a 45 ml por quilo de peso. Mas é uma recomendação bem geral. Tá. Mas a água ajuda bastante aí nesse inchaço. Então tá ótimo. Vou tomar água. Thaís, e quando eu tô num período pré-menstrual, eu fico com muita vontade de comer doce. Tem algum doce que você indique para eu comer nesse período? Então, tem muitas estratégias que podem ser usadas. Eu acho que essa é a queixa mais comum das mulheres. Aí fico com vontade de comer principalmente chocolate. Eu sou louca né? de chocolate. Eu sinto duas vontade de duas coisas na TPM. De doce e de matar alguém. Coitado do marido. Agora, a informação que a gente tem de bastidor é que ela está de TPM. Então imagina o que a gente tá passando por aqui, né? Essa vontade de comer doce, ela acontece sim por uma diminuição da serotonina. Então tem alguns alimentos, Manu, que podem ajudar você a diminuir essa vontade toda de comer doce. São os alimentos que são fontes de triptofano, que é um percussorzinho da serotonina. Onde é que eu encontro isso, Thaís? No leite, na carne, no iogurte, origem animal. Tem vitamina B6 e tem magnésio também. Então essas três substâncias, elas ajudam aí a aumentar a sua serotonina. Se ela tá mais alta, ela melhora o seu humor, né? Aquele neurotransmissor do bem-estar, e diminui essa vontade louca que a gente tem de comer o doce. Thaís, eu fiz tudo isso, eu introduzi banana, folha verde, água de coco, iogurtes, e mesmo assim tô com aquela vontade louca de comer doce. Quero um chocolate. A sua pergunta foi qual seria a melhor opção? É isso. Um chocolate normal, que tem açúcar. Não precisa ser chocolate Muito fit, açúcar, e diet, nada disso. Por quê? Porque um produto que tem adoçante, ele não participa da via dopaminérgica. A dopamina é outro neurotransmissor que diminui muito na depressão, na tensão pré-menstrual. Por isso que causa depressão, tristeza. Então tem mulheres que têm muita tristeza. Quando você come um doce, a sua dopamina aumenta. Você fica feliz. Um doce de verdade. O problema é o excesso. Então as pessoas comem um docinho fit, sem açúcar, cheio de adoçante, daqui a pouco tem vontade de comer outro docinho. Então quando eu como um doce e me satisfaço, eu não vou comer uma quantidade exagerada. E o equilíbrio é o que faz tudo funcionar. Então se eu como um chocolate, tá tranquilo. Agora, se eu uso a TPM como desculpa para comer uma barra inteira de chocolate, aí tá errado. Porque vai aumentar a gordura, vai ser outro problema. Entendeu? Linda. Só um pedacinho, tá? Só um pedacinho. É o comer consciente, né? Comer e pensar, e comer devagar, e apreciando, e sentindo prazer de comer aquele alimento. Então isso já vai fazer uma diferença enorme. Você vai sentir que na hora que você tem uma alimentação, a gente começa a trabalhar em consultório 10 dias antes desse período da menstruação. Então já vai introduzindo esses alimentos que são fonte desses nutrientes, já diminui essa vontade. Segundo meu marido, minha TPM dura 1
menstrual. Tem pessoas que... E aí, inclusive, é até um questionamento, né? TPM termina quando você tá menstruada. Acabou. Fora isso, você tem que procurar a ajuda de um profissional de saúde mental para poder trabalhar outras questões. A gente fala num tom de brincadeira, mas de TPM é um período que antecede a menstruação. Se você tem essa alteração de equilíbrio, né, essa alteração de humor, que é muito comum do período pré-menstrual, durante muito tempo, então ele não está caracterizado com essa síndrome, e sim com outras patologias ou algumas disfunções hormonais que não estão relacionadas à TPM. Mas Ela adorou saber disso. Ela adorou TPM. Ele Não, acredita não. na TPM. Não. Porque o meu marido também não. Acha que é não. desculpa, né? Acha que é desculpa. É um problema, né? Eu acho que muitos homens deveriam... A gente fala de um bate-papo direcionado para a mulher, mas eu acho que muitos homens deveriam estar escutando isso, porque existe uma alteração hormonal muito grande, né? Tá envolvida aí. Essa dopamina que eu falei para vocês é o que mais está relacionado à alteração de humor, à tristeza, à depressão, ansiedade, porque a noradrenalina aumenta. Então, muitas mulheres se queixam de ansiedade. Eu fico triste, não tenho vontade de fazer nada. Até pra ir pra academia, eu não tenho vontade, juro. E só sinto vontade de comer. Exatamente, tem esses sintomas. Essa tristeza é com aumento de dopamina. Não existe nenhum alimento que aumente a dopamina, a não ser o consumo de doce, do açúcar que vai para essa via. Dopamina, ela pode ser aumentada com alguma medicação. E medicação, em muitos casos, são necessárias, mas é com prescrição médica. Já a ansiedade, que muitas pessoas sentem, irritabilidade, é por aumento da noradrenalina. Você entende como é uma relação hormonal muito grande aí? Não é, porque mulher inventa isso, porque é desculpa. Não é. Existe um desequilíbrio, uma flutuação hormonal. E essa noradrenalina aumentada, a gente pode diminuir evitando o excesso de alimentos como café, chá preto, ou chás que tenham muita cafeína, porque eles são excitantes e aumentam essa noradrenalina. Então, nesse período, não é que não pode tomar café, é diminuir. Então, até 2 xícaras é super válido. Mais que isso, Eu amo. pode aumentar a ansiedade, né? O excesso de cafeína pode estar aumentando essa ansiedade, que é bem característica do período. Eu fico bem irritada também. Muito irritada. A gente falou de homem que não acredita na TPM. Quais são as dicas que você daria para os homens? Que eu tenho certeza que um monte de homem vai... Inclusive, eu vou obrigar o meu marido a assistir esse vídeo para ele ver que não é frescura, tá certo? Acredite, tá? Quais seriam as dicas para esses homens que às vezes ficam até sem saber o que fazer, né? A loucura da gente. Então, a primeira dica vai para as mulheres, Tá. que é autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental para tudo. Então, anota os teus sintomas num papelzinho, vai se conhecendo, porque aí o diálogo ele é fundamental nesse período. Você pode passar para ele e explicar. E marido, tenham paciência, é uma questão hormonal. Pode ir tratando, pode ir melhorando com exercício físico, com alimentação adequada, com carinho e atenção que toda mulher merece. E nesse período tem que ter uma sensibilidade maior e entender que vai ter uma alteração de humor característica. Então, é ter mais paciência. Inclusive, vocês comprem chocolate pra mulher de vocês. Super produção, cadê o chocolate? Chocolate. Opa! Agora sim pode encerrar. Aí, deixa eu falar só uma coisa sobre chocolate, tá? Maridos, comprem chocolate pra esposa de vocês. Tem uma substânciazinha chamada de tirosina, que dá aquela sensação de bem-estar. Tem um efeito muito similar à endorfina, então vale super a pena comer chocolate, tá? Comprar e dar pra elas. Então, gente, eu queria agradecer muito as meninas pela disponibilidade de estar aqui. Foi maravilhoso gravar com vocês, tá? Eu espero ter esclarecido essas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todas elas. E não esquece, se você gostou, curtir aqui ou compartilhar com alguma amiga que tem TPM ou com algum esposo por aí, namorado, noiva, que tenha esse mesmo probleminha, que vocês podem ajudar.